eu fui para um retiro, eu amava carnaval. Mas como eu tinha uns amigos de igreja, chegou, eu falei assim, não, na quaresma, ia começar a quaresma, eu falei, não, esse ano eu vou oferecer para Nosso Senhor esse Um carnaval. carnaval. Falei, eu vou para um retiro de carnaval. Cheguei lá, me deu desânimo na chegada. Confesso que me deu desânimo. Mas eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha ido lá, me levaram lá, me deixaram lá, eu tinha que ficar lá. Tinham 180 jovens fazendo esse retiro. Chama-se Cidade de Maria, em Barretos, né? O bispo é Dom Milton Kennan. Dom Milton, um forte abraço para o senhor, né? Um santo homem, né? Se você tiver a oportunidade de entrevistá-lo, seria Olha, Barretos, maravilhoso. né? Barretos, né? Vamos lá. Ele é uma sumidade na vida de Santa Teresinha. E também de Santa Maria de Jesus Crucificado. Né? Fala muito bem. Muito, muito bem. Então, fui para Barretos, né? Participar desse retiro. Começou o retiro, Deus começou a me tocar. E Deus começou a tocar meu coração. Eu tinha uma revolta muito grande, porque, infelizmente, eu nasci dentro de um lar onde o alcoolismo fez parte. Né? Não é que, assim, meu pai bebia, não é que era uma pessoa que chegava bêbado todo dia, mas quando bebia, aquilo era terrível. As agressões verbais, o descontrole, me entristecia muito. Sim. E eu fui criando um rancor dentro de mim. Certo. Então, eu tinha uma fortaleza, mas aquilo estava acabando comigo. Né? Meu único alívio era Deus. E eu fui para aquele retiro desejoso de ter um alívio para mim, porque eu vivia dias muito difíceis, né? Esse retiro foi me tocando, mudando. Jesus Cristo, ele foi entrando no meu coração. E eu tenho para mim que era como se ele estivesse entrando numa casa e ele ia abrindo as portas dos quartos que estavam fechados. Sim. O último quarto foi esse da ferida que eu tinha com meu pai. Ali eu fui batizado no Espírito Santo. Permitam-me falar batizado, a igreja orienta que se fale efusão do Espírito Santo. Mas eu conheci o termo batizado e para mim não se confunde com o batismo sacramental. Uma coisa é o batismo sacramental, outra coisa é a graça que nós recebemos quando se reza pedindo a efusão do Espírito Santo. Eu entrei uma pessoa e eu falo que Jesus me virou do avesso, ele remendou o que estava descosturado e ele me mandou embora para casa como uma criatura nova. Nossa. Esse encontro para mim com Jesus, Guto, foi fundamental para a minha vida. Este encontro me sustenta até hoje. O amor que eu experimentei, eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu experimentei algo tão sobrenatural, que era uma alegria tão grande, que assim, ainda hoje, eu falo com grande emoção, como estou emocionado até agora. Ali foi meu encontro. Ali Jesus me deu vida. Ali Nosso Senhor me encontrou. Encontrou um homem aleijado, um jovem aleijado, encontrou um coração totalmente ferido, e ali ele me amou, ele me curou. Existe uma passagem quando se fala do filho pródigo, que quando o filho chega, em nenhuma parte da Bíblia existe isso, mas no encontro do pai com o filho, a Sagrada Escritura diz que o pai cobriu o filho de beijos. É muito interessante isso. Eu me senti ali coberto de beijo de Deus, sabe? Eu vivi o céu naquele retiro. E eu saí com um entusiasmo, uma felicidade. Que nem se compara se tivesse ido para o carnaval. De forma alguma. Eu falei, meu Deus, se existe coisa boa, é isso aqui que eu estou vivendo. E saí de lá determinado a levar uma nova vida. A não querer mais aquela vida que eu levava antes.
Tá, não era uma coisa, não era uma perdição, sim, não era uma vida totalmente, não era uma vida perdida, mas talvez uma vida sem esperança. Sem esperança. E como foi voltar para casa e encarar? Pois é, olha que loucura que foi. Meus pais não eram religiosos, como eu falei. Primeiro eu tive que ir meio que escondido para esse retiro. Mas como eu já tinha ido, quando cheguei em casa, a primeira foi a briga. Você foi para onde? Você falou que ia ficar tantos dias, ficou mais dias. Aí eu peguei e falei, olha, eu fui para um retiro. E aí minha mãe ficou muito brava, porque a paraibana é danada, hein? A paraibana é deste tamaninho aqui, mas olha, é brava, viu? E ficou muito brava, tal, mas enfim, ficou quieta. Mas ela falava assim para mim, você tá diferente. Tem alguma coisa em você que não tá normal. Ela dizia? Dizia. Eu tive umas experiências, digamos, místicas não, sim, sim, mas sobrenaturais. Sim. Eu voltei mais devagar, mais leve, né? E ela falava que tinha alguma coisa. E eu comecei a mudar, Guto. Mas era de personalidade forte, assim? Que às vezes batia de frente, em casa? Eu sempre... Até por causa também da revolta com o pai, talvez. Eu não era agressivo, eu sempre respeitei meu pai. Eles dizem que eu nunca dei trabalho para eles. Uma coisa muito bonita que meu pai me ensinou, né? É uma herança. Nós respeitávamos muito, certo, todos os filhos. Nunca desrespeitamos os pais, nunca. Poderíamos não gostar, mas nunca levantamos a voz para eles. E nem éramos doidos de levantar. E aí... mas o problema era aqui dentro. A revolta se dava aqui dentro. Ela não era exteriorizada, mas dentro de mim ela estava me matando. Né? Eu tinha uma personalidade forte, sim. Eu sempre tive. Né? Eu sou líder desde criança, não é? Sim. Então, na escola, sempre tive liderança. É liderança nata. Mas eu, para não viver aquela situação difícil, eu me trancava no meu quarto. E ali eu tinha meu mundo. Eu já tinha uma televisão, né? Sim. As famílias dos anos 90, não é? Cada um com a sua televisão. Eu, para evitar o problema, eu comia dentro do quarto, eu tinha minha vida paralela ali. Como hoje o celular faz com que você tenha a sua vida paralela. E aí eu comecei a mudar o meu gosto, né? Porque antes eu, como tocava violão, gostava de tocar músicas seculares, mas depois que tive aquele encontro com Deus, eu queria lembrar daquelas músicas que tinham tocado naquele retiro.